Gilão, nome de rio, nome de rádio, para sintonizar navegando. Bem-vindos ao Hoje da Manhã, quarta-feira, 6 de março, um ótimo dia. Continuação de uma boa semana com a sua rádio. Porque a quarta-feira é o tal dia da semana em que contamos com a colaboração especial do escritor Vitorino de Sousa, que connosco está em cada quarta-feira partilhando estes momentos e, enfim, temas bastante interessantes. Vitorino, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, cá estamos nós já no março para falarmos de pseudónimos célebres. É, pseudónimos célebres da literatura portuguesa. Quando já falámos aqui de Fernando Pessoa e dos heterónimos, e nessa altura explicámos qual é a diferença entre um pseudónimo e um heterónimo. Sim. E, portanto, vamos dizer outra vez. Sim, não é demais lembrar. Não, um pseudónimo é apenas um nome falso com que a pessoa assina uma obra. Seja um escritor, normalmente isso é mais na literatura, sejam poetas e tal. E, portanto, por alguma razão, a pessoa não quer assinar, não quer ser conhecido, não quer que a sua obra seja conhecida com o nome associando à sua pessoa, então usa um pseudonome, pseudonómino. Ok. O heterónimo é completamente diferente, é uma coisa que é uma entidade, é uma criação, digamos, do autor, do escritor, do poeta, com vida própria, com nascimento, com biografia, e, fundamental, nunca me canso de dizer isto, com um estilo de escrita completamente diferente do ortónimo, como se chama, por exemplo, neste caso, quando a gente fala de Álvaro de Campos, que é um heterónimo de Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa é um ortónimo, é o criador da coisa. É o pai da coisa. Sim. O Vitorino tem ambas as situações, pessoalmente. Eu tenho ambas as situações. É isso mesmo. Bom, mas isso... Outro dia temos que voltar a isso. Temos que falar aí dos meus heterónimos. Bom, portanto, tenho aqui alguns pseudónimos, não é? O mais, por exemplo, vou começar do século XVIII, passagem para o século XIX, que é o nosso amigo, se eu disser Elmano Sadino, se calhar as pessoas não conhecem muito. Porque, de facto, este é o pseudónimo do Bocage. Mas ele é conhecido, ele não é tão conhecido como o pseudónimo, o Bocage. Não, o Bocage toda a gente conhece. Claro. É um malandro, um malandro do século XVIII. E, portanto, diz aqui que no ano de 1790 ele aderiu a um movimento que se chamava a Nova Arcádia, ou Academia de Belas Letras, onde adotou o pseudónimo Elmano Sadino. Mas, para a posteridade, continua a ser. Portanto, este é um exemplo em que o pseudónimo não tem muita importância, porque ninguém conhece os poemas do Elmano Sadino, não é? E porquê Sadino? Porque ele era de Setúbal. Precisamente. Okay, mas, por exemplo, nos outros já é completamente diferente. Por exemplo, toda a gente conhece um senhor que escreveu As Pupilas do Senhor Reitor, Uma Família Inglesa, A Morgadinha dos Canaviais, não é? Portanto, é um escritor do século XIX chamado Júlio Diniz, tá? Então, mas o senhor não se chama Júlio Diniz, o senhor chama-se Joaquim Guilherme Gomes Coelho, não? Foi um médico do Porto que adotou este pseudónimo, não é? Portanto, Júlio Diniz é um pseudónimo, tá? do senhor Joaquim. O doutor começou a escrever e... Doutor, Sim. Pronto, há uma história à volta disso, porque tem a ver com o pai dele. O pai dele não queria que ele escrevesse e tal, e não sei o quê. Então, para o pai, nesta altura, os pais eram extremamente severos, não é? Claro. E, portanto, para o pai não o chatear, ele começou a escrever os romances dele e assinava Júlio Diniz, e o pai nunca percebeu que o Júlio Diniz era o filho dele. Bom, e assim evitou uma data de chatices. Bom, um outro nome, um outro pseudónimo que se calhar também não é muito conhecido, convenhamos, não é? Que é o nome João Falco. Quem é este João Falco? É de uma senhora, curiosamente, que viveu entre 1892 e 1958, uma senhora que foi professora e pedagoga, chamada Irene Lisboa. Irene Lisboa era uma escritora, talvez a obra mais conhecida dela é uma coisa que se chama Uma Mão Cheia de Nada, Outra de Coisa Nenhuma. Tá? Foi uma senhora muito importante neste período, não é? E a sua passagem, ela viajou bastante, a sua passagem pela Suíça, a França, a Bélgica, etc.,
contribuiu para o seu interesse por estes assuntos pedagógicos. Portanto, ela era essencialmente uma professora, não é? E faleceu em 58, com 65 anos, e portanto... Mas hoje é um pouco como o Bocage, não é? Quer dizer, hoje o nome Irene Lisboa, que é o nome dela, não é? É muito mais conhecido do que João Falco. Embora, eu sinceramente não sei se hoje, nas reedições que fazem dos livros da Irene Lisboa, continuam a vir João Falco ou se vem mesmo Irene Lisboa. Isso aí não faço ideia. Um outro muito conhecido, que é as pessoas que viveram o 25 de Abril fartaram-se de ouvir a Pedra Filosofal, não é? Cantada pelo outro amigo e tal, que é um poema do António Jadião. Mas o António Jadião, que nasceu em 1906 e morreu em 97, não é o António Jadião. O senhor chamava-se Rómulo Vasco da Gama de Carvalho, tá? E era professor de Físico-Química. Por isso é que muitos dos poemas... eu adoro o António Jadião, é um poeta extraordinário. Ele utilizava muito as fórmulas, digamos, a linguagem laboratorial. Sim, tá? sim. Eu trouxe aqui um poema dele, muito conhecido, talvez tão conhecido como a Pedra Filosofal. Se chama Lágrima de Preta. Isso é lindo, é lindo. A Lágrima de Preta, além disto ter sido escrito, enfim, já há uns anos, continua extremamente atual, porque o problema do racismo é um problema endémico, não é? Então diz assim: encontrei uma preta que estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para a analisar. Recolhi a lágrima com todo o cuidado num tubo de ensaio, bem esterilizado. Olhei-a de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota, muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tais. Ensaiei a frio, experimentei ao lume, de todas as vezes deu-me o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água, quase tudo, e cloreto de sódio. Isto é uma coisa... é lindo. Isto é uma coisa extraordinária. Bom, portanto, eu sugiro que o ouvinte, basta escrever no Google António Jadião ou poemas de António Jadião e vem lá. Mas este poema realmente é extraordinário. E onde ele realmente não esconde que é professor de Química, né? Ele fala dos sais, dos ácidos, do lume. Mas essas expressões todas do seu dia-a-dia. Exatamente. Outro que nós também já falámos aqui e que é muito conhecido é um senhor chamado Miguel Torga, que também era médico, como o Júlio de Inês. O Miguel Torga, que aliás conheceu o nosso aqui do Vila Real Santo António, o António Leix, quando o António Leix era tuberculoso e estava num hospício, num hospital em Coimbra, foi nessa altura que eles se conheceram. O Miguel Torga também não se chama Miguel Torga, o Miguel Torga chama-se Adolfo Correia da Rocha, tá? E era um senhor que nasceu, era um transmontano. E nasceu ele é mais ou menos contemporâneo. O António Jadião nasceu em 1906 e o Miguel Torga nasceu em 1907, mas eram praticamente a mesma idade. Então, o senhor é um muito conhecido e muito laureado. Ele nasceu em São Martim da Anta, que é lá para cima, por trás dos montes, e tornou-se uma das figuras mais emblemáticas da literatura portuguesa no século XX. Na sua vasta obra constam obras como Os Bichos, Contos da Montanha, e em 1989 recebeu o Prémio Camões, que é uma coisa... não é para todos. E eu trouxe aqui um poemita do nosso amigo Miguel Torga. Gosto que ilustra assim, Vitorino, gosto. E que se chama Súplica. E diz assim: agora que o silêncio é um mar sem ondas, e que nele posso navegar sem rumo, não respondas às urgentes perguntas que eu te fiz. Deixa-me ser feliz assim, já tão longe de ti como de mim. Perde-se a vida a desejá-la tanto, se soubemos sofrer enquanto o nosso amor durou, mas o tempo passou, à calmaria. Não perturbes a paz que me foi dada. Ouvir de novo a tua voz seria matar a sede como água salgada. Muito bonito. Bem. É uma súplica, de facto, não é? Ok, deixa-me estar aqui sossegado. É. Não respondas agora às perguntas que eu te fiz. Ok. Outro grande nome da poesia portuguesa
é Eugênio de Andrade. Eugênio de Andrade nasceu em 1923 e morreu já no século XXI, em 2004. Ele na realidade, chamava-se José Fontinhas, tá? E tem uma obra considerável, de grande mérito, e foi autor de obras relevantes como Narciso, As Mãos e os Frutos, As Palavras Interditas, etc. E faleceu com 82 anos e também recebeu o Prémio Camões. Eu tenho aqui um exemplozinho. Não é? Uma coisa, trago sempre poemas pequenininhos para não é? E diz, o título é Passamos pelas coisas sem as ver. Passamos pelas coisas sem as ver, gastos como animais envelhecidos. Se alguém chama por nós, não respondemos. Se alguém nos pede amor, não estremecemos. Como frutos de sombra sem sabor, vamos caindo ao chão, apodrecidos. Para terminar, outro grande escritor português, também, digamos, contemporâneo do Miguel Torga e do António Gedeão, porque nasceu em 1901, em Vila do Conde, é outro nortenho. Este foi poeta, dramaturgo, romancista, novelista, contista, ensaísta, cronista, crítico, historiador de literatura e diretor da influente revista literária Presença. Estamos a falar de José Régio. Tá? O José Régio escreveu, tem coisas muito engraçadas. Este poema, enfim, eu pulo em último porque é um pouco mais, não é tão sombrio como os outros que eu li, principalmente aqui o Passamos sem as coisas sem as ver. Chama-se um novo epitáfio para um poeta. Ele diz novo porque ele tem outro. Ok. E diz assim: na terra nua as asas desdobraram, espigaram, deram flor. Se ali passar alguém que tenha o olfato fino e o dom do humor, dirá que aquele morto é um amor, dá flor e cheira bem. Uau! Então, é claro que eu trouxe estes, mas havia, evidentemente, que há muitos mais, mas estes realmente são os mais, eu tive o cuidado de pesquisar pseudónimos célebres da literatura portuguesa, não pesquisei os não célebres, porque também não servia de nada, porque ninguém conhece, tá? Então, isto era o que eu tinha, enfim, para assinalar aqui sobre estas figuras realmente bastante importantes da literatura portuguesa, quer no campo da prosa, quer no campo da poesia, cada qual escrevendo de acordo com as características e da época em que viveram. Quer dizer, hoje já ninguém escreve como escreveu o Júlio Diniz, a Margarinha dos Carnaviais, etc. E portanto espero que ficamos aqui todos bem esclarecidos em relação a estes pseudónimos célebres de escritores portugueses. Vitorino, boa quarta-feira. Muito obrigado. Muito obrigado para vocês mesmo. Também. Até para a semana. Até para a semana. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.